Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se faz presente, meu Pai, em nome de Jesus. Me usa, Espírito Santo, pela sua misericórdia. Fala, meu Deus, com cada um que se prontificou a ouvir esse evangelho. Adentra cada lar, cada coração, Senhor. Destapa os ouvidos espirituais. Para aquelas pessoas, meu Deus, que ainda não te conhecem, venham te conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Olha, foi sorteado aqui o João capítulo 9, tá? Eu quero enfatizar, o 35, né? É o versículo 35, que é a cegueira espiritual, tá? Mas para isso, porque aquele negócio, eu quero, é complicado. Eu vou tirar o eu, porque eu tenho essa mania, muitas vezes, de tomar a frente e falar, puxa, eu queria falar sobre a cegueira espiritual, eu queria falar sobre isso, mas muitas vezes não vai rolar, entendeu? Muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele vai levar a pregação para outro âmbito, outra direção. É complicado, né? É o que eu falei assim, poxa, legal, eu acho que isso aqui é bom, até mesmo porque tá refletindo a minha vida, sabe? Esse mês de fevereiro, esse iniciar de março, as coisas que eu tenho vivido aqui dentro da minha casa, as pessoas que eu tenho pregado. Poxa, eu falei, pô, casa comigo, mas vamos deixar o Espírito Santo de Deus tomar a rédea, né? Porque a pregação, ela é para falar com todos, né, de uma forma realmente coletiva, não é uma pregação para mim, nem para os meus, é uma pregação para todos. Então, que cada um ouça o que o Espírito vai dizer, né, vai falar à igreja, tá bom? Então, vamos lá, eu vou ler o 9, vamos começar, né, vamos ler o 9, aí vamos ver o que vai surgindo através da leitura. Aí fala aqui, Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram, mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Aí eu acho interessante, como eu falei, né? Eu me coloco muito como exemplo, porque eu vivo várias situações que quem olha, né, para minha filha, né, muitas vezes passando por alguns momentos difíceis. Até eu mesmo, muitas vezes eu olho e falo, poxa, mas, né, fulano de tal, né, que é sua autoridade, tem que ser consciente. A nossa, o ser humano, né, ele tende a culpar todo mundo, né, do avô, a avó, né, do seu pastor, que é a sua autoridade, do seu pai, da sua mãe. Ele tende a culpar, que por causa do seu pastor, que o seu pastor não está andando na presença de Deus e traz maldição para a igreja, que uma laranja apodrece todo o cesto. Não estou tirando a culpa das autoridades, não, porque Deus, ele deixa bem claro, né? A gente vê dentro da Bíblia que Jonas trouxe maldição para toda uma embarcação, né? Que ele era uma autoridade, ele começou a fugir das suas obrigações, né, de profeta. E quem conhece Jonas vai ver que Jonas, ele era uma pessoa que trouxe muita maldição, trouxe muito problema. Mas aqui eu tô colocando assim na minha vida, por quê? Porque os filhos, eu só tenho uma, mas os filhos, né, como um todo, tende a culpar o pai, a mãe. Ah, porque meu pai não está na presença de Deus. Ah, porque minha mãe não obedece a Deus. Minha vida eu estou na maldição por isso. Ah, é porque minha avó não buscou a Deus. Porque o meu pastor está pecando. Mas elas, muitas vezes, elas mesmas não conseguem enxergar, né, a sua deficiência na vida espiritual. Olha, gente, quando eu prego, eu tenho que ter muito cuidado até com o que eu falo, porque é engraçado, aqui na minha casa as pessoas entendem, eles acham que eu faço pregação para eles, mas eu não estou fazendo sermão encomendado.
Essa pregação não é para minha filha, não é para o meu marido, já vou deixar bem claro. Por quê? Porque isso acontece muito aqui em casa. Eu orei para Deus te usar na pregação lá do canal, quando você for fazer a pregação para as pessoas, né? Lá do YouTube ou do TikTok ou do WhatsApp, e que Deus te use para falar comigo. Olha que coisa engraçada. Eu já vou contando essas experiências para vocês entenderem como é triste uma pessoa que ela tá com uma deficiência espiritual. Eu tiro todo dia, mas não tem um dia que eu não tenho tirado para falar com o meu marido e com a minha filha. Eu prego igual essa pregação que eu estou fazendo aqui, gravada. Eu gravo também as pregações que são feitas dentro dessa casa. Todas são gravadas. É uma pena que eu coloquei 2 pregações no canal, né? Que são uma leitura da Bíblia, mas é uma coisa mais escrachada. A gente brinca, todo mundo fala, todo mundo, né? Quer muitas vezes questionar no meio da pregação. Então é mais assim uma reunião de família do que uma pregação. Mas eu estou liderando essa pregação. E acontece que a pessoa, depois de tudo isso, chega para mim e fala: eu orei para que Deus te use para falar comigo na pregação que você manda pro WhatsApp, para que você coloca, que você posta no YouTube. Aí Deus chega para aquela pessoa e fala assim: olha, o único sinal que vai ser dado para você, nenhum milagre vai ser dado para você, a não ser de Jonas. Se você não creu que Jonas foi para a barriga do peixe, ficou 3 dias, 3 noites, né? Que o peixe vomitou ele na praia. Se você não crê nos sinais, não adianta, que eu não vou fazer nada para que você creia. Nada além do que está sendo feito dentro da tua casa. Sua esposa prega para você todo dia, 1 hora, fica com a garganta sangrando, doendo, de tanto falar. Você acha mesmo que eu vou usar ela, né? Aquele tempo que ela fala, né? Com as minhas ovelhas, para falar com você de novo? Então eu achei interessante que Deus já deu essa rachada logo. Falou: não peça, porque isso é falta de fé. Não vem com esse negócio de pedir para ela ser usada. Então, eu estou começando uma leitura, como eu te falei, eu estou lendo, eu não sei o que vai surgir aqui. Estão surgindo experiência própria, né? A minha experiência passada para vocês. Muitas vezes acontece, as pessoas, elas querem um sinal, elas querem ser, né, a última Coca-Cola do deserto. Né? Elas querem, não, elas se acham a última Coca-Cola, a última bolacha do pacote, como né, as pessoas tendem a colocar isso aí. E não é. Aquela pessoa, ela tá fazendo o quê? Eu tô sendo bem sincera com vocês. A pessoa que vem para mim e pede para eu ser usado para falar com ela, sendo que eu prego para essa pessoa todo dia, isso aqui eu não vou falar nem só de família, não. Eu tô falando para muitas pessoas aqui do WhatsApp, que eu gasto garganta aqui para falar em particular com a ovelha, e a ovelha ainda fala: mas eu pedi tanto para Deus usar a senhora para falar comigo na pregação. Por favor, gente, tem pessoas que são tratadas aqui a pão de ló. Então a pregação é para as pessoas que muitas vezes nem têm o meu número de telefone, não tem acesso a uma intimidade comigo, não tem como falar comigo. Então, vamos parar com esse negócio, vamos aproveitar. É igual agora, se você está recebendo essa pregação, se alimente, né, tá? Não jogue fora esses nutrientes, tá? Essa porção do dia. Enfim, gente, ó, retomando aqui, eu tive que parar, senão eu fico falando, mas vocês já entenderam o recado, né? Então, olha só, eu comentei aí que as pessoas pediam sinais a Deus. Deus ficou muito irritado. Por quê? Porque é falta de fé. Olha só, quer ver? Vamos ler um pedacinho. Lucas 11, que fala assim, ó. Quando a multidão se juntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte: como as pessoas de hoje são más, pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem
será um sinal para a gente de hoje, tá? O Filho, né, Jesus Cristo, vai ser um sinal para vocês. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante, tá? Do que Salomão. Ó, no dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês. Por quê? Quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas, tá? Então, Jesus Cristo, ele é mais importante, tá? Do que qualquer sinal que você possa pedir. Muitas vezes, até o diabo dá sinal, né? Até o diabo testifica, tá? Então, para com esse negócio. Ora e deixa o Espírito Santo de Deus falar. Pede a Deus para você entender dentro da pregação o que é para ser entendido, né? Para botar a casa em ordem, para se colocar em posição de marcha do jeito que Deus quer, tá? Para com esse negócio de ficar pedindo, né? O Espírito Santo de Deus sabe que você precisa ouvir. Então, aproveite esse tempo que eu tô sendo usada aqui pela misericórdia, ok? Então, vamos lá falando sobre o cego, porque eu coloquei isso aqui, né, como eu falei, né, as pessoas aqui em casa também têm essa mania, e Deus não se agrada, tá? Por quê? Aí ele fala aqui, ó, Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Quando seus discípulos perguntaram, mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Para começo de conversa, eu não creio que Deus falaria a causa, tá? Então Deus, ele chegou e rachou a lenha no meio. Tipo assim, foi para a glória de Deus. Foi para glorificar Deus essa doença. Por quê? Que interesse Jesus teria de falar, olha, foi por causa da avó e o avô, nossa, mas eles, né, eles não obedecem à lei de Moisés, eles são desobedientes, eles são teimosos. Não, e o pai e a mãe, nossa, você já viu o que eles aprontam, né? Como eles têm aprontado, olha a maldição que está trazendo para a vida desse filho ou desse neto, né? Olha, esse menino vive pecando desde quando nasceu, desde criança que esse menino peca, que esse menino é teimoso, que esse menino não obedece os pais, as mães. Eu só estou exemplificando para vocês, fazendo vocês entender. Você imagina Jesus conversando com as pessoas, né, dessa forma? Falando da particularidade do rapaz ou da família do rapaz? Eu não vejo. Isso jamais. Então, uma pessoa sábia sabe responder com sabedoria. Retomando aqui. Então, é o que eu acabei de falar, né? Eu não tô entendendo que Deus falaria o motivo. Mas toda e qualquer enfermidade ou qualquer dificuldade que uma pessoa tenha, quando ela se aproxima e busca Deus com o coração sincero, né, querendo crescer, querendo obedecer, né, nascer de novo, obviamente tudo de ruim vai ser transformado para a glória de Deus. Eu creio nisso, tá? Eu creio nisso. Mas não estou também descartando a maldição, tá? Da posteridade, né? Da descendência, da ascendência que você pode transmitir para os seus filhos e para os seus netos. Eu não descarto que uma pessoa, ela pode sim passar por sérios problemas na vida por causa de pecado, de avô, de avó, de mãe, de pai, até mesmo da sua autoridade espiritual, que é o seu pastor, tá? Com certeza. Eu creio plenamente nisso, porque eu vivo isso dentro da minha casa. Por uma pessoa sair da presença de Deus, ficar anos vivendo de uma forma leviana, sem temor a Deus, trouxe maldição para a vida da minha filha, tá? Então, isso é fato. Por causa de um pai teimoso,
a minha filha responde pecados, por causa de pecados de pai, tá? E eu respondi também. Tive vidas, meu Deus, só Deus sabe, vida difícil, adolescência difícil, por causa de pecados de avós, de pais rebeldes que não quiseram saber de Deus. Mas a partir da hora que você decide obedecer, você quebra qualquer maldição da sua descendência, né? Que no caso são a sua, né? Os seus netos que ainda estão por vir, né? A sua ascendência, a sua posteridade, você vai quebrar a maldição, porque você se colocou em posição de marcha, você escolheu obedecer. Então essa maldição não vai migrar para a vida dos seus. Não. Mas é aquele negócio. Eu comecei a ler aqui, eu estou me baseando pela vida que eu vivo. Então, quando você se coloca do jeito que Deus quer, Deus vai trabalhar na vida da sua família. Não adianta você buscar Deus primeiro para ver a sua família na presença de Deus, sendo que você não está buscando. Não tem como você ver bênção na vida dos filhos, nem de pai, nem de irmão, se você não está com a vida no altar. Você vê problema na vida de todo mundo, até na vida do seu pastor. Mas você não vê problema na sua vida. É fácil você ver, né? Você julgar. Mas eu quero ver a pessoa se santificar ao ponto de santificar a sua casa, santificar o seu marido, a sua esposa, a vida dos seus filhos. Então, primeiro é você, tá? Então, eu vou voltar lendo aqui, porque senão eu me perco, né? Começo a falar e eu me perco dentro do texto. Fala aqui, ó. Ele é cego, sim, respondeu Jesus, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Então, eu acho que foi sábio, mas obviamente sempre existiu e sempre vai existir respingo de uma vida fora da presença de Deus, na vida dos seus filhos, na vida das pessoas que você ama, até na vida dos seus irmãos. Até um tio pode trazer maldição para a vida de um sobrinho. Eu creio totalmente nisso, pode sim. Porque se esse tio conhece a Deus e não está vivendo do jeito que Deus quer, você pode até perder um sobrinho, né? Porque você não está como sacerdote na família, pregando na vida da sua irmã ou do seu irmão. Você pode até perder um sobrinho, porque você não alertou aquela pessoa. Então, eu vejo que as pessoas elas estão dormindo no ponto, elas não estão crendo nisso. Elas só querem pensar nelas. O importante é que eu busco a Deus, né? Muitas vezes nem é de uma forma plena e já quer exigir santidade das outras pessoas, né? Não tem paciência com ninguém, né? A pessoa ela se converte, ela acha que todo mundo é endemoninhado, todo mundo está fora da presença de Deus, não presta, e muitas vezes aquela pessoa que você está atacando pedra é a que vai ser a mais importante de todas. Aquela ovelha negra da família é a que vai buscar pela casa, né? Porque tem um religioso, né? E o religioso, ele não está conseguindo santificar, a oração dele não está subindo, porque ele vive debaixo de lei, de regra, de ministério, né? Ele é um religioso, ele faz tudo por uma religiosidade, né? O Deus dele é uma religião, ele não serve a Deus de um coração sincero, um coração, né? De adorador. Então não adianta, tá? Então vamos ler, senão eu me perco. Então ele fala, Jesus, ele, como eu falei, eu acredito que foi a forma mais sábia de responder, mas não que ele cancela, né, uma pessoa que vive em pecado, uma família, um pai, uma mãe, né, os avós, é igual, né, Ezequias, né, que trouxe maldição para Manassés, nem se importou com a geração dele, com a descendência dele, nem com a ascendência dele, ele não estava nem aí, né, é fato isso. Então isso sempre vai existir, porque Jesus, ele é o mesmo ontem,
mesmo hoje. E vai ser sempre o mesmo Deus, ele não vai mudar. Mas quando você se coloca em posição de marcha, na presença de Deus, tudo isso é quebrado, tá? Mas é errado também quando os filhos só veem problema nos seus pais, nos seus avós, né, nas suas autoridades, mas não consegue enxergar que ela também, né, tem que se colocar do jeito que Deus quer, porque ela tem poder e a autoridade que Deus dá no nome de Jesus de quebrar maldição dentro da casa. Se tem um pai e uma mãe alcoólatra ou qualquer outro pecado, né, de prostituição, ela tem poder, porque Deus dá poder e autoridade no nome de Jesus, que ela quebrar aquele espírito imundo que está atuando na família dela. Não é pensar, minha vida não está dando certo porque o meu pai se diz crente, mas não está na presença de Deus. Não, ele realmente pode trazer maldição para a sua vida, para os filhos, mas esses filhos que fica tomando leitinho o tempo todo. Esses filhos que não buscam Deus, não tem determinação, não quer nascer de novo, quer viver, né, como um bebezinho espiritual para sempre. O meu pai hoje não vai na igreja. Hoje também não vou não. Meu pai não vai, se ele não vai, eu também não vou. Minha mãe não vai fazer isso, não tá lendo Bíblia, eu também não vou ler. Aquela pessoa que ela entende que é o pai e a mãe mostra realmente o caminho, tá? Mas mesmo se o pai e a mãe não estiver mostrando esse caminho, quem é o pastor da sua vida é Deus. A partir da hora que você conhece o caminho, o resto é beco sem saída. Você tem que andar nesse trilho, independente se seu pai e sua mãe não está mais buscando, se a sua esposa não está mais buscando, ou se o seu marido não está mais buscando, ou se até o seu pastor está pecando. Porque eu acredito, sim, que um pastor, uma autoridade, ela pode trazer maldição para a igreja inteira. Disseminar, realmente, coisas que muitas vezes ele está passando, ele pode, sim, né, fazer com que muitas daquelas pessoas de dentro daquele ministério comecem a ter problemas naquele sentido, ou financeiro, ou, né, na saúde, né, ou de uma forma religiosa. Qualquer um pecado que ele esteja se afundando, obviamente existe um espírito na vida da sua autoridade, e que aquilo ali é disseminado para uma igreja, né? Mas a partir da hora que você, ovelha, que está naquele banco, estiver realmente buscando a Deus, você ajuda uma igreja inteira. Você se coloca na presença de Deus, você muda, você faz seu pastor enxergar, né? Você ajuda aquele ministério, aquelas pessoas que estão caindo em pecado. Uma só pessoa, igual, né? Você vê, Deus deixou, né, de destruir, exterminar muitas pessoas em Israel, porque só uma pessoa, né, Moisés, falou: deixa eu voltar lá, orar, buscar e tentar mais uma vez, não destrua esse povo. Me permita. Deus falou o quê? Vai, Moisés, vai de novo, sobe no monte, vou te dar os mandamentos de novo, né? Eu não vou destruir esse povo por causa de você. Então existe uma só pessoa, tá? Deus tem misericórdia de uma cidade, de uma igreja, de uma família, só uma pessoa. Então não se acha dependente de mamãe, de papai, de pastor. Não. Você é responsável pela sua alma e também pela alma das pessoas que te rodeiam, das pessoas, né, que socializam com você dentro da igreja. Você é responsável pela vida do seu pastor, sim, tá? Então eu vou voltar a ler para não sair do assunto como sempre, né? Aí ele fala aqui, precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Olha o que Jesus está falando, Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Quer dizer, trabalhar, buscar, para fazer se cumprir a palavra de Deus. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então ele estava ali em matéria, né, em carne e osso. Então ele falou: comece a buscar, eu ainda estou aqui, né? Mas quando a luz for retirada, você tem que ser luz aonde você estiver. Você tem que carregar essa candeia,
né? Você tem que carregar essa luz na sua alma, no seu corpo. Ó, depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntaram: não é este o homem que fica sentado pedindo esmola? Né? Se surpreende, né, com o vizinho, né, com aquela pessoa. Diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Aí até perguntaram: onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Aí não vem ao caso, né? Mas você vê que essa pessoa, pela fé dele, até de ter se submetido, né, a esse tipo de constrangimento, né? Porque os judeus todos os judeus com certeza iam se alarmar e nem permitiria que alguém cuspisse, né? E fosse lá, né? Passasse no rosto daquela pessoa, o cuspe, a saliva junto com aquela lama, né? Quer ver, ó? Aí ele fala aqui, ó: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos seus olhos e disse... vou pro versículo 5, que ele fala, o 6 fala melhor. Estava lendo outro aqui, que é o 11, mas vamos pro 6, ó. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé, né? Então, aí é que entra, né? Que as pessoas, elas não querem passar por constrangimento, elas querem as coisas, né, de imediato, não querem pagar preço. É igual, né, Naamã foi uma pessoa resistente, mas depois teve que abaixar a cabeça e falar: eu vou ter que tomar banho nesse rio fético, né, tem. E ele foi lá e foi curado da lepra. Aqui houve também um tipo de constrangimento, porque imagina, naquela época a saliva, né, isso é uma coisa suja, né? Os judeus jamais, eles lavavam até os utensílios da casa do Senhor para beber alguma coisa, lavavam as mãos, tinha toda uma religiosidade. Obviamente esse rapaz devia conhecer, né, os critérios que tinham, né, que ser feito para você receber uma cura, ser perdoado dos seus pecados, teria que oferecer sacrifício, né? Todo um ritual. Imagina um homem que ele nem conhece, chamado, né, que ele fala aqui, ó, o homem chamado Jesus, tipo assim, eu não sei nem quem é. É um homem aí chamado Jesus. Ele fez um pouco de lama e passou nos meus olhos e disse: vá até o tanque e lave o rosto. Então você, né, que pede esse milagre para o Senhor, não obedece a Deus, né? Não vê Deus falando com você todo dia, na boca do seu pastor, né? Muitas vezes na boca, né, de uma Leila da vida aí. Você está sempre querendo comida fresca, não sabe ler, meditar num capítulo todo dia. Muitas vezes você abre aqui João 9 amanhã e lê de novo, mas você fala: ah, não, já li, já ouvi João 9 da boca da missionária Leila, já entendi, legal, gostei. Mas quando você for ler, a sua interpretação de João 9 é outra. Não é que o Espírito Santo de Deus é outro, mas é que naquele momento você precisa ouvir outra interpretação, outra forma. Então, você também precisa buscar nos seus intervalos a Deus. Deus vai te dar a interpretação desse capítulo, sim. Medite, passe dias em cima do capítulo 9, pensando,
né, tirando, vendo como você se encaixa nele. Será que eu aceitaria um homem que eu nunca vi mais gordo, né? Cuspir, passar aquele cuspe, né, na lama e passar nos meus olhos? Será que eu ia deixar ele terminar essa porqueira? Será que eu não seria altivo, orgulhoso, prepotente? Falar, não. Para. Será que não é isso que você está fazendo? Pedindo todo dia um milagre para ver, né, se você realmente continua galgando na fé? Muitas vezes você não vai ver milagre. Não vai. Eu tenho 9 anos numa prova violenta que eu não vejo milagre. Muito pelo contrário. E eu falo para você, eu adoro a Deus todo dia dentro da prova. Agora tem pessoas que estão chegando hoje, e já quer estar na janela, né? Já quer ir para a janela, já quer ser o primeiro da fila. Muitas vezes vai passar anos carregando uma enfermidade, anos, tá? Sendo atormentado por Satanás. E você vai ter que adorar a Deus. Então Deus está te provando quem é você. Você é só mais uma pessoa na fila. Agora, qual é esse diferencial? O que é estar nessa fila? Ah, mas eu oro de madrugada, né? Eu sei que Jesus Cristo, né, ele tem mais tempo pela madrugada, porque nem todo mundo está orando pela madrugada. Legal, você ora pela madrugada, mas não é assim que funciona, querendo passar na frente dos outros. Já com esse pensamento, é muito interessante. As pessoas, quando elas falam isso, é como se ela falasse, eu vou passar na frente de fulano de tal, porque eu vou orar todo dia, 3 às 5 da manhã. Nem todo mundo ora de madrugada, eu duvido que Deus não vai me ouvir. Só de você pensar isso, você pode ter certeza que você não vai receber nada do Senhor. Você vai fazer isso porque Deus, ele deixa esse, né, esse testemunho de subir aos montes, de orar pelas madrugadas, né, falar, vigia, Pedro, não é hora de dormir, né, dar um sacode em Pedro, falar, agora é hora de orar, né? Você vai fazer isso porque você quer um tempo de intimidade com Deus. Você sabe que ele deixou essa, né, esse testemunho de vida. Então você vai buscar a orar de madrugada, porque Jesus fazia orações pela madrugada. Era um momento que ele tinha paz, era um momento de silêncio, era um momento de intimidade com Deus. Mas não pensando que você vai passar na frente de ninguém, porque não vai. Isso que eu estou te falando, a humildade é tudo na vida. Quando a gente vê esse cego receber um milagre, quantos cegos deviam ter, né, aonde Jesus estava? Mas era muito cego. Quantos Naamãs deviam ter, leprosos? Mas só foi Naamã que foi, né, curada da lepra, né? E várias outras, né, viúvas de Sarepta, várias pessoas que receberam milagres, mas quantas viúvas deviam ter naquele tempo? Só uma foi escolhida para Deus encher a botija de azeite. Tudo porque teve uma atitude diferenciada das demais viúvas, dos demais leprosos, dos demais cegos. Então, o que Deus vai sondar em você não é a sua religiosidade, não é porque você levanta e vai para um monte 3 horas da manhã, ou porque você... Não! Ele não vai olhar isso. Ele vai olhar com que ânimo, né? Você faz isso porque você ama a Deus, você quer ter uma intimidade com Deus, não de uma forma religiosa. Eu falo por experiência própria. Eu fiz 9 meses de vigília, já contei isso aqui para vocês em algumas pregações aí, e azedou essa vigília no final da vigília, porque eu já não queria mais fazer a vigília. Eu estava fazendo para cumprir uma carga horária, é uma obrigação de fariseu. Então no final dessa vigília azedou a oração, azedou o meu sacrifício, né? O diabo me empurrou da cama lendo Bíblia e quebrou minha costela.
no final de uma vigília de 9 meses. Deus recebeu a minha vigília? Sim, com certeza. Mas chegou no final da vigília, eu já não queria fazer. Eu fazia por uma obrigação porque eu me comprometi com Deus. Tudo que Deus quer é a sua adoração, é a sua excelência, é o seu amor, a sua dedicação. Não faça nada. E não culpe ninguém pela sua vida miserável. Se você está passando, é porque é um tempo de prova. Acontece também de Deus provar justo. O justo é provado. Com certeza é peneirado. Pedro foi peneirado, Josué foi peneirado, Jó foi peneirado. Muitas pessoas aqui na Bíblia foram peneiradas. E nós vamos ser peneirados também. Mesmo você falando, poxa, mas eu não tenho por que estar passando por isso. Mais um motivo para você adorar a Deus, né? Na sua vida, né? Justificada. Porque justo, não existe ninguém diante de Deus. Mas no que a gente pode chamar de vida justificada, de vida santificada, né? Porque Deus fala que a nossa justiça é trapo de imundícia para Ele. Então, só de você achar que você é justo, você já perdeu esse galardão, tá? Então, nós, perto de muitos, com certeza, nós, de repente, temos uma vida mais santificada, de mais renúncia, mas não podemos nos acharmos por isso, tá? Vamos continuar a ler, que eu gosto, que aí vem surgindo outros assuntos, né? Aí, vamos lá, ó. Aí vem, os fariseus fazem perguntas, né? Então, levaram os fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era num sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Aí responderam, né? Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram, o homem que fez isso não é Deus, não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. Isso porque deve ter falado muitas outras abobrinhas, não só sobre o sábado, né? Que era a lei rigorosa dos fariseus, mas com certeza da sujeira, do cuspe, da saliva, da forma que ele fez, enfim, né? Mas isso aí não vem ao caso, porque com certeza, né? Isso é importante, até para nós hoje ser chamados, né, de filho do diabo, né? Deus fala, né, que se ele foi chamado de Beelzebu, a gente vai ser chamado de coisa pior. Então isso aí faz parte, é a sua bússola de que você é realmente um homem de Deus quando alguém, né, olha para você, né, e te taxa como filho do diabo. E glória a Deus por isso, tá? Porque isso é muito importante para você realmente ter essa conotação no mundo espiritual, que é no inferno, né? Principalmente, porque lá você vai ser respeitado, mesmo que os homens não te respeitem, Satanás e seus demônios são obrigados a te respeitar. No céu também, né? Você vai receber a sua coroa, né? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, Apocalipse 2:10. Então, legal, isso aí é que importa. O que os homens falam não interessa, tá? Aí vamos lá. Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: você diz que ele curou você da cegueira? E o que é que você diz dele? Aí ele fala aqui: ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram: este homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Então foi, né, incrível. Chama o rapaz, eles não creem no rapaz, chamam os pais do rapaz e também não creem nos pais, né? Que a gente está vendo aqui não estava crendo. Os pais responderam: olha, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver. E não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade. Perguntem a ele mesmo. Perguntem. E ele mesmo poderá explicar.
Então havia um medo dos pais, porque os pais naquela época, né, os líderes, né, os fariseus, eles poderiam expulsar aquelas pessoas, nunca mais entrar no templo e oferecer sacrifício. Eles poderiam expulsá-los, esses pais. Então o medo foi tanto, tipo assim, ele é de maior, vai perguntar a ele. Eu não vou me comprometer. Deus me livre, se eu faço um negócio desse, eu não posso mais entrar no templo para, né, oferecer sacrifício, me limpar dos meus pecados. Então você vê que o pai e a mãe eram pessoas religiosas, temente a Deus. Eles ficaram com medo das autoridades espirituais, não deixaram mais nem eles entrarem no templo e oferecer sacrifício. Por isso que ele falou, ele é de maior. Olha só, os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram, ele é maior de idade, pergunte a ele. Eu até me precipitei, né? Já está até falando aqui. Então você vê, o maior de idade, no nosso tempo, agora, não é bem a nossa idade, mas é a nossa fé. É o nosso tempo de renúncia, é a nossa vida de santificação, que vai fazer com que você seja adulto espiritualmente. Você pode hoje ter seus 50 anos, mas infelizmente está debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe que não obedecem a Deus. E a sua vida não anda nada nos seus caminhos. Por quê? Porque você está debaixo de uma autoridade falida, de pessoas desobedientes, que se diz evangélico, que se diz, porque é igual eu falo, né? Evangelho é uma coisa, tá? Evangélicos são outras, é outro tipo de coisa, é outra coisa. Evangélicos, você não pode confiar em pessoas que se dizem evangélicos, mas a partir da hora que você vive o evangelho, você pode confiar no Deus do evangelho, que vai te purificar, vai te trazer paz para o seu coração, vai te dar, você vai viver as promessas do Senhor Jesus, que vai salvar toda a tua casa. Aí o chicote vai começar a comer, né? Vai começar. Por quê? Porque você está se colocando como autoridade. Muitas vezes você fala, mas é meu pai a minha autoridade, eu não me casei. Mas a partir da hora que você se coloca no mundo espiritual como autoridade, você é um sacerdote dentro da tua casa. Não importa se você é filho, se você tem 18 anos, 16 anos, se tem 50 anos, você com certeza vai buscar pelos seus pais e Deus vai trabalhar na vida de pai e mãe. Nem que seja para levar para a sepultura, para salvar, igual lá em 1 Coríntios 5:5. Deixa Satanás destruir a carne para salvar o espírito. Nem que seja. Mas Deus vai operar. Porque Deus não vai deixar pai nem mãe trazer maldição para a vida dos seus filhos. Pode ter certeza que não. Eu tenho certeza que Deus se arrependeu de ter dado 15 anos para Ezequias. Porque ele não soube honrar a Deus. Ele foi orgulhoso. Ele teve um filho que não devia nem ter tido, Manassés, nesses 15 anos de vida, e ainda amaldiçoou a vida do seu filho, né? Se não fosse Manassés se levantar e buscar, ele podia continuar, né? Trazendo maldição. Cada um é responsável pela sua vida. Você não põe a responsabilidade na vida de outras pessoas, porque Deus vai honrar a sua oração, a sua busca. Não estou falando que maldição hereditária não exista. Essa palavra não existe dentro da Bíblia, mas ela existe. Ela existe. O diabo se alimenta sim de pai e mãe desobediente e leva a maldição para a vida dos seus filhos, seus netos, sim. Mas Deus honra também o filho que busca. Então Deus vai entrar com a justiça primeiro na sua vida. Eu estou falando, Deus entra com a justiça e depois Deus entra com o juízo, porque aí o pau come, tá? Porque se você está trazendo maldição para a vida do seu filho, e o seu filho estiver buscando a Deus com sinceridade, ele pode até te levar para a sepultura, mas você não continua trazendo maldição mais. Não vai continuar.
Ou você se coloca do jeito que Deus quer, ou você desce a sepultura. Mas maldição você não vai ser. Tem dois caminhos, ou bênção ou maldição. E Deus é fiel para fazer cumprir a palavra. Não é fiel para cumprir promessa na vida de pessoas desobedientes. Igual muitos colocam esse versículo na testa, no carro. Não vai funcionar para você. Tá? Então, voltando aqui, ó. Vamos continuar mais um pouquinho. Então, os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que este homem é pecador. Olha só, jure por Deus. Engraçado que nem jurar hoje nós não podemos. É pecado. Nem jurar. Eu ainda tenho essas manias de falar, olha, né, vou dar minha palavra de profeta. Isso é pecado. Eu estou tentando me desvencilhar disso. Muitas vezes a gente não pode dar uma palavra de profeta. Primeiro, que a profecia vem de Deus, né? E Deus muda de ideia. Você pode dar a profecia, mas se aquela pessoa não fizer aquela, não buscar Deus e aquela profecia não se cumpre na vida dela, a culpa não é do profeta. É a culpa dela que desobedeceu a Deus. Quantas profecias eu já dei, mas o que aconteceu? A profecia não se cumpre. Aí a pessoa fala, mas você é profeta do diabo? Não. Aí eu tinha mania de falar, mas eu dou minha palavra de profeta. Não, não tem que dar palavra nenhuma, porque a profecia só se cumpre na vida de obediente. E a profecia ruim também só se cumpre na vida de desobediente. Quantas profecias que eu já tive aqui, né? Que Deus mostrou, é túmulo aberto, mas Deus fechou. E fecha. Eu oro a Deus para que feche, mas vai depender de cada pessoa. Você acha que Deus fala, bateu o martelo ali, olha, você vai morrer por isso, 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 e você morre? Não. Deus está falando, igual fala em Ezequiel 33, dê o recado. Mas se ele não retroceder, a culpa de sangue não é sua, a culpa de sangue é de quem não ouviu. Você não tem culpa. Então eu dou, seja de morte, seja de vida, seja de saúde, de tudo, de casamento, né, para buscar por aquele varão, por aquela varô, dou. Mas se a pessoa não quiser, como é que ela quer receber um homem abençoado se ela é maldição em pessoa? Como que você quer ter uma boa esposa se você é um péssimo esposo? Como é que você quer ter uma boa esposa, um bom marido se você é uma péssima esposa, ou vice-versa? Quer bênção, quer família abençoada, mas não busca. Mas fulano de tal não busca, ele é autoridade, ele está trazendo maldição, eu vou mudar de igreja. Meu pastor está em pecado, vou mudar de igreja. Não tem que mudar de igreja, não. Você tem que se colocar do jeito que Deus quer para orar, buscar pelos seus pastores. Como pode? Tem ovelha que vai para casa e não sequer ora por um pastor da sua igreja. Não ora pelo seu ministério. Meu Deus, isso é uma coisa muito séria. É ali a sua irmandade, ali a sua maior família. Ore pela vida dos membros da igreja, dos pastores, da família dos pastores. Se teve alguma profecia ruim, quebra essa profecia com oração, para abrir o entendimento do seu pastor para ele enxergar. Agora, as pessoas querem mudar de puleiro, né? Igual fazer rodízio de igreja. Eu vou para outro. Não faça isso, tá? Enfim, vamos voltar. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez, já ali, né? Aí vem, ele respondeu, se ele é pecador, eu não sei. O rapaz falou, de uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Olha só, que interessa para a cabeça dele, tipo assim, meu filho, isso é um problema dele se ele é pecador. É ele com Deus. Eu sei que ele fez o bem, ele me curou da cegueira, né? O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu, eu já disse, e vocês não acreditaram? Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Mais interessante é o deboche, né? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Tipo assim, poxa, o que você quer de mim, cara? Eu só sei que eu sou o seguidor. Quando ele fala, por acaso vocês também querem, é porque ele já se coloca como seguidor. Eu sou. Será que você também quer? Porque você está querendo tanto saber como é que foi, né?
Então eles o xingaram e disseram: você é que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés. Como se fosse uma ofensa. Ele já tinha afirmado que era seguidor. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu: que coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Olha, ele tinha essa consciência. Deus não ouve pecador, a não ser o pecador que está fazendo uma oração para que Deus o tire do pecado, mas que quer permanecer no pecado, Deus não atende pecador. E ele tinha essa consciência, viu? Ó, desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Olha só, hein? Desde que o mundo existe. Interessante, nem João Batista nunca fez um milagre. E ele tinha essa consciência. Aí ele fala aqui, ó: se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram: você nasceu cheio de pecado, e é você que quer nos ensinar? Olha a prepotência de um ser humano. Então é muito triste. Até dentro da nossa casa nós passamos por isso. Quando um esposo te conhece, sabe que você é uma mulher que viveu no pecado, ou o seu marido, ou a sua mulher olha para você e sabe que você foi um homem adúltero, um homem pecador, e se converte. Então, infelizmente, quando é lançada essa palavra, dói muito. Mas o profeta em casa, ele nunca vai ter honra. Muito difícil. Não é que nunca vai ter. Vai ter. Se ela aguentar as pancadas, os maus tratos, a desonra, a humilhação. Porque Deus fala que os humilhados serão exaltados. Vai ter sim. Mas, de princípio, com certeza, você vai ser vista igual os fariseus viram aqui. Você nasceu cheio de pecado. E é você que quer nos ensinar? Então, tem pessoas que vão olhar para você e falar: mas você é uma mulher que vivia no pecado. Você quer me ensinar o caminho de Deus? Vai ter irmãos seus que vão falar isso. Meu Deus, você é a caçula. Quem é você para pregar Jesus para mim? Você não é analfabeta. Eu tenho faculdade, você não terminou nem o ginásio. Quem é você? Vem falar, sabe? Eu sou até um exemplo disso, que até esses dias até achei engraçado, que eu tenho mania de juntar as palavras. Eu falei menosprezado, porque era menosprezado. Eu falei de menosprezado, porque eu tenho que falar de diminuir com menosprezar. Aí eu junto tudo, aí saiu a palavra de menosprezar. Eu falei: gente, essa palavra não existe. E eu falei isso na pregação, porque acaba dando curto a cabeça de um pregador, que muitas vezes quer falar rápido. A pessoa diminuída, a pessoa menosprezada. Aí eu falei de menosprezado. Eu falei: Jesus, essa palavra nem existe. Então, é engraçado que muitas vezes uma pessoa da tua casa, sua família, alguém, fala: nossa, você não sabe falar nem menosprezado. Eu falo: meu Deus, eu surto mesmo. Então, muitas vezes acontece das pessoas te humilharem, ver o erro de português, a sua dificuldade de leitura, o seu de conhecimento. Mas você pode ter certeza que é esse que Deus vai usar para salvar. Pode ser que agora aqui eles não vão reconhecer, mas com certeza o dia que você for para Jerusalém Santa, eles vão estar lá na fila para te receber e te honrar. Falar: se eu estou aqui nessa cidade, é porque esse irmão, ou esse primo, ou esse filho buscou pela minha vida. Então não pense em querer ser honrado, não busque isso. A honra não é sua, a glória não é sua. Tudo é para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aceite a humilhação. Busque, continue orando, buscando pela sua família. Não pare. Aí, finalizando, eles os expulsaram da sinagoga. Era bem previsto isso. Eles o expulsaram. E com certeza, isso aí, deve ter sido de uma forma assim, tipo assim: você não vai voltar aqui nem para oferecer sacrifício. Foi expulso esse cego. Então, o que a gente aprende com isso aqui
A gente poderia continuar lendo, mas já são 54 minutos, vai ficar muito longo, né? Sobre a cegueira espiritual, né? Que Deus dele fala, né? O importante é você crer no Senhor Jesus. Toda a sua casa vai ser salva. Não se preocupe, não, com a humilhação, tá? Eu não vou continuar lendo, mas depois vocês continuam. É só um pedacinho, cara. Eu acho que eu vou ler. Eu vou enfiar o pé aqui, eu vou ler, tá? Vou ler mais um pedacinho, ó. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Olha só, Jesus ficou sabendo. Foi procurá-lo. E quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Jesus só queria essa resposta dele. Porque, olha, vou ser sincero, você pode até ser curado, mas se você não for salvo, não vai adiantar. Muitos foram curados, tá? O empregado do oficial romano, Naamã, foram curados, até Lázaro. Mas se eles não permaneceram fiel e não creram na ressurreição, que Jesus ressuscitou, com certeza não está e não tem como entrar na Jerusalém Santa. Então, para você ser salvo, você tem que crer, não é ser curado. Você pode receber uma cura, mas se você vai morrer. Você vai morrer. Você pode ter sido curado, mas você vai morrer. Então, o que adianta? Eu tenho 57 anos de idade. Eu estou contando os dias. Cada dia eu penso, hoje deu meia-noite, sepultei esse dia. Amanhã, todo dia meia-noite eu penso, consegui sepultar esse dia. Eu estou morrendo a cada dia. Não é mais um ano, é menos um ano aqui nessa terra. Com certeza, a minha senha vai ser chamada. Eu estou na fila. Imagina, 15 anos, se viver 15 anos, glória a Deus. Se viver 10, glória a Deus. Mas se viver 20, 25, amém. Eu recebo. Agora, prefiro a salvação. Prefiro ir morar com Cristo agora e ter minha salvação garantida do que viver mais 15, 20 anos e perder minha salvação e ir para o inferno. Então, somente Deus sabe se você vai ter realmente determinação, resiliência, né? Para continuar vivendo de fé em fé, de glória em glória. Então, a oração que eu faço é: Senhor, se não for para o Senhor me encher do seu Santo Espírito, só me fortalecer, eu continuar buscando, né, eu ser usada como instrumento para a sua glória, me leve, mas não deixe eu ficar aqui e perder minha salvação. Só o Senhor sabe se eu tenho condições, se o Senhor... Porque Ele sabe. Ele fortalece a pessoa que busca, mas e quem não busca? E quem arriar? E quem não suportar o peso? Parou de buscar, o peso vai aumentar. E o peso aumentando, você arreia, você não continua na presença de Deus. Você vai perder a sua salvação. Então é melhor muitas vezes perder um marido, um filho, perder uma pessoa que você ama e ter a garantia de que você vai encontrar com ela no céu, do que viver porcamente aqui e ir pro inferno. Então a cura, ela não vai resolver a tua vida, né? Então vamos lá, porque eu tenho mania de falar muito, né? Então vamos lá. Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Ele nem sabia quem era o Filho do Homem. Nem sabia que era Jesus, que se colocou, né, no lugar de Adão. Ele é o segundo Adão. Adão trouxe a maldição, o segundo Adão trouxe as bênçãos. Ele não sabia, coitado. Ó, Jesus disse: você já ouviu? Você já ouviu. É Ele que está falando com você. Olha só a rapidez de responder: eu creio, Senhor. Ele não vacila na sua resposta. Aí é que entra a fé. Fé é fé. Você não pensa, você crê somente. Ó, eu vim, aí Jesus afirmando, ó: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos que veem. O que ele está falando? Os religiosos, né? As pessoas que acham que têm Jesus, né? Muitas vezes você põe tanta gente na sua frente porque
né, fez um seminário, tem um crachá, tem um poder maior, né? E você pensa assim, quem sou eu? Eu entrei no evangelho agora, meu Deus. Vai por mim. Deus deixa bem claro, ó. Olha só. Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos que veem. Então, muitos que acham que enxergam, pode ter certeza que vai ver que estavam cegos. Ó, alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? A carapuça, você viu, né? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Aí piorou, aí esculhambou, porque se você enxerga e não crê, aí piorou, o caldo engrossa, porque você vai responder pelo que você sabe, mas só que você não quer crer. Você prefere continuar crendo nos homens, nos médicos, você crê no seu trabalho, na sua empresa, você crê na sua força dos seus braços, na sua saúde, no seu ministério, no seu pastor, sei lá, você crê em tudo, mas você não crê no Senhor Jesus, que Ele é o Senhor, Ele é o Filho do homem, e creia nele. Ele fala, creia em mim, tá? Que é só Ele que pode mudar a tua história. Então não põe culpa em papai, mamãe, vovô, tio, ninguém, em vizinho, em cunhado, em cunhada, em irmão, não. O culpado é você que não está buscando. Se você estivesse buscando, eu falo para você, essas pessoas já estariam sendo trabalhadas há muito tempo. Então se coloca do jeito que Deus quer, para Deus cumprir a promessa que Ele te fez, que você e a sua casa vão servir ao Senhor. Não deposite fé em marido, não deposite fé em emprego, não deposite fé na sua saúde, tá? Por favor, não faça isso, que você vai entristecer a Deus. E aí vai ter que perder. Para entender que só existe um Deus. Não idolatre ninguém, tá? E não culpe ninguém pelas suas fraquezas, pela a sua vida. Porque o único culpado de tudo somos nós. Porque Deus nos capacitou para ser sacerdote e ir à frente e ajudar nosso ministério e ajudar nossa família, quem quer que seja. Amém? Deus abençoe, gente. Fica na paz. Até semana que vem, se assim Deus permitir. Tá? Como eu falei, tô vivendo aí um problema de saúde na família e tá complicado, mas vou, em nome de Jesus, tá? Toda semana aqui, pela fé, pregando em nome de Jesus. Ora por mim aí, tá bom? Deus abençoe. Quem for receber o áudio da pregação é a missionária Leila Lima, tá? Aí você escreve no YouTube, quem quiser ver o vídeo, é Leila, aí você escreve leilalima.com, aí você vai pro canal, tá ok? Beijinho aí, até semana que vem, se Deus assim permitir. Beijo.